Eu assisti também Um Garoto como Jake, que é com aquele menino que fazia Big Bang Theory. Qual deles? O principal. O Sheldon, que fazia o Sheldon. Ele fez o pai do Jake nesse filme. E que na verdade o Jake, ele nasceu menina e ele se entendia. Não, ele nasceu menino e se entendia como menina. Então ele nasceu Jake, só que ele queria ser uma menina. E foi todo o processo, né? Porque ele não queria ir para a escola sem ser de vestido, só queria ir para a escola de vestido e de fadinha. E na escola dele não podia, né? Tinha que ir como rapaz. E para ele aceitar o filho dele, aceitar que o filho dele na verdade era uma menina, com 5 anos de idade, foi esse filme que eu assisti. Eu sou Luan Vieira Feitosa, só que não comecei como Luan, comecei como Luana. Desde pequena minha família me via como uma menina, só que depois dos meus 20, 22 anos eu comecei a perceber que eu não era nem menina nem menino. Não sabia o que era ainda, né? Eu ficava sempre dizendo pra mim que eu era... Não tinha achado ainda assim o meu local no mundo. Não sabia o que eu era. Nem de profissão, nem de nada, assim. Ficava meio perdido. Só que depois que eu comecei a questionar minhas vestimentas, que eu nunca gostei de vestido, nunca gostei de saia. E quando eu comecei a trabalhar aos 22 anos, eu fui começando a me entender enquanto homem. E eu ainda não tinha me entendido, eu acho que era uma coisa que ficava, assim, meio pesado pra mim. Então, quando eu comecei a comprar minhas próprias roupas com a minha namorada, aí ela fez, vamos fazer assim, vamos aqui nessa seção. Aí ela me levou na seção masculina. E foi ali que eu me realizei, né? Comecei a me entender enquanto homem, porque eu não me entendia enquanto homem. Pronto, aí dali pra cá, eu mudei toda a minha vestimenta, cortei o meu cabelo e comecei a me identificar de forma mais masculina. Só que só faz um mês que eu comecei a fazer terapia hormonal e tomei minha primeira dose semana passada. E agora que eu realmente estou em transição para virar homem mesmo, assim. Não é nem virar, o termo certo não é virar homem, né? Mas para mim está sendo todo esse processo que eu ainda estou me entendendo, estou me aceitando, eu ainda não me aceito. Então esse é o Luan. A partir de agora é um novo capítulo, uma nova história. Me conta um pouco como foi a sua adolescência, tudo na descoberta, todas as suas descobertas, sexual, gênero, se nessa adolescência isso já era uma questão para você? Já. Desde minha primeira paixonite foi aos 5 anos de idade, por uma menina. E eu estava no jardim de infância. E eu ainda não entendi o que era. Então, dali eu comecei a me apaixonar repetitivamente. Todo mundo que chegava perto de mim já era motivo para ter algum tipo de paixãozinha. Aí eu fui crescendo, aí começaram a vir as mudanças hormonais, né? E as minhas amigas todas com namorado e saindo pra festa. Eu era uma criança que não saía. Minha mãe era super protetora, eu não ia para cinema, não ia para festa, não fazia trabalho na casa de amigo. Então, com 14 anos, foi que eu saí a primeira vez para ir para um cinema. E eu só fui porque a mãe da menina foi na minha casa, falou com a minha mãe para poder ir. Aí foi quando eu comecei a sair. Mas eu ainda não tive namorado, não tinha tido nenhum tipo de relação. Era muito quieto, muito na minha. Então, assim, a primeira vez que eu fui beijar alguém, eu tinha 16 anos. Foi um menino que eu beijei, só que foi mais por pressão da sociedade do que porque eu queria, porque eu nem gostava do menino, eu gostava. Aí, quando foi no mesmo ano, com 16, eu entrei no Orkut, naquela época, e eu entrei na comunidade das Xenites, que eu era muito fã de Xena, e conheci uma menina, foi a minha primeira namorada, assim. Conheci ela na internet, marquei de encontrar com ela e a gente começou a namorar. Foi ali que eu me descobri enquanto lésbica, né? Aí eu achei que eu tinha achado meu espaço, mas ainda não tinha encontrado meu lugar no mundo. Então, namorei com ela 6 meses. Minha família descobriu que era escondido. E aí eu tive que assumir para a família.
Só que por causa da minha mãe, que queria que eu fizesse terapia da cura gay, essas coisas, eu acabei desistindo do relacionamento e me fechando e tentando ser... Foi a pior fase da minha vida, porque eu fiquei tentando ser hétero, tentando ficar com rapazes. E foi um relacionamento atrás do outro, e toda vez que chegava naquela fase que o menino queria mais alguma coisa, queria uns amassos, aí eu ia e terminava o relacionamento. Eu ainda tive 5 namorados nessa brincadeira, nessa fase. Porque minha parte de sexualidade sempre foi muito confusa. Porque eu me entendia enquanto lésbica, mas eu não me entendia ainda quem era eu. Então, eu ficava com meninas, eu ficava com rapazes, tinha namorados, ficava com meninas enquanto tinha namorados. Sempre foi assim. Enquanto eu estava namorando com um rapaz que durou 11 meses, eu fiquei com 2 meninas e fiquei com outro rapaz. Fora os meus relacionamentos na internet, que eu tive vários enquanto isso. Então, a minha adolescência, assim, depois de 16 até os 20 e pouco, foi assim. E meu último relacionamento com um rapaz, eu conheci uma outra menina na internet, de São Paulo. E a gente namorou 1 ano e 4 meses na internet. E eu tava todo programado para ir conhecer essa menina. E ela foi e me chifrou. Aí, que eu já tinha juntado dinheiro da passagem, de tudo. E ela disse pra mim que tinha ficado com outra pessoa. Então, foi assim, o baque que eu tomei, meu primeiro baque de verdade. E depois disso eu tive que dar um tempo, assim, um tempo só. Sim, esse meu relacionamento acabou com essa menina de São Paulo. Então, eu dei um tempo, fiquei só. E aí eu comecei a me enveredar pela parte de teatro. Eu fiz teatro durante um tempo. E durante esse tempo eu comecei a fazer uma peça da Paixão de Cristo. E eu me envolvi com um rapaz, porque a mãe dele queria, porque queria que a gente namorasse, sabe aquelas coisas de bairro. Ah, porque o meu filho é muito bom e você tem que namorar com ele. Ela ficou insistindo. E eu tava sozinha na época. E tava meio carente, né? Tinha levado um belo chifre. Aí acabei ficando com esse rapaz, namorei com esse rapaz. Mas não durou nem um mês. Porque não gostava de rapazes. Eu comecei, não sei se você for percebendo a partir da minha história, eu fui cada vez tendo mais certeza que eu não gostava de rapazes, de forma alguma. Mas a sociedade sempre fica empurrando para você. E você sozinho acaba caindo na besteira de ficar, né? Então, depois que terminou essa peça, terminei com um rapaz. Aí passei mais alguns meses só. Namorei uma menina que meu irmão gostava dela. E eles nunca tinham namorado, descobri que ela era lésbica nessa época. E a gente começou a tentar ter um relacionamento, mas ela era muito... gostava de sair, gostava de ter muitos contatinhos. E eu não, eu sempre quis me assumir. O meu foco era me assumir enquanto lésbica na época, porque eu não me entendia enquanto hétero. Então, meu foco era me assumir para a família e sair do armário para ver se eu conseguia ter a minha identidade, saber quem eu era, né? Procurando um lugarzinho no mundo. Então, ela não quis nada sério comigo, eu terminei com ela. E um mês depois que eu terminei com ela, encontrei o amor da minha vida. Eu tô com ela até hoje. Vai fazer 8 anos já. Que foi ela que me ensinou muita coisa. O relacionamento da gente sempre foi conturbado, porque por minha causa também, porque eu sempre fui muito confuso na época. E vai fazer 8 anos já que a gente tá junto. E a gente se conheceu por causa de uma besteira e tá até agora junto. Eu fui pra praça com a minha primeira namorada, aquela de 6 meses. E eu disse a ela que tava sofrendo, que tinha terminado um relacionamento com essa menina que não deu certo. E ela fez, não, vamos que eu vou levar umas amigas minhas e a gente fica lá conversando na Praça do Bispo. Eu fui, né? Sem a menor intenção de ter relação com ninguém. E aí eu conheci Jéssica, que é minha namorada até hoje. Por causa de uma brincadeira.
minha ex-namorada tinha ido com foco de ficar com essa Jéssica e ela não quis nada com ela. Aí ela ficou aperreando, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém vai ficar comigo. Aí Jéssica foi e fez, vai embora, Fernanda, que a gente vai ficar. Ela soltou essa brincadeira, né? Aí eu disse, é sério? Sem acreditar. Tava nem pensando em ficar, passei a tarde conversando com a menina só pra conversar. Aí ela falou que queria ficar comigo, aí a gente começou a ficar. E tá junto até agora. Dessa brincadeira, né? E foi com ela que eu descobri tudo. Foi com ela que eu aprendi o que era amor de verdade. Aprendi o que era o sexo. A gente aprendeu junto, ela também nunca tinha ficado com ninguém. Foi ela que me fez entender que eu sou um homem trans. E ela enfrentou toda essa barreira comigo. Até hoje. Ela me aceitou todas as minhas transições. Então, relacionamento não é só como você se veste, se você é homem, se você é mulher, entendeu? É a pessoa que vai ficar com você até o fim. Não foi fácil. A gente brigou muito. Não teve nada bonitinho assim. Mas a gente enfrentou tudo junto. A gente passou por cada obstáculo junto. Família, amigos. Terminava, voltava, terminava, voltava. E tô com ela até hoje, com pretensão de casar. Esperando ter um trabalho pra gente casar. E Luan, você lembra do primeiro momento em que você se sentiu esteticamente masculino? Que você vestiu uma roupa e você se arrumou do jeito que você se identifica hoje? Você lembra como é que foi esse momento? Lembro. A gente entrou na loja, a gente já tinha ido em várias lojas aqui no centro e eu não tinha encontrado nenhuma calça para eu vestir. Não me sentia bem em nenhuma calça jeans feminina. Então, ela fez, vamos aqui nessa seção. Aí me levou na seção masculina, na parte infantil, porque eu era bem magro na época. E ela pegou as roupas, ela escolheu as roupas assim, uns bermudas e uma calça jeans. E saiu escolhendo roupas pra mim. E disse, vai provar. Não disse nada assim, pra eu escolher nem nada, só disse, vai provar. Aí quando eu coloquei a roupa, que eu me vi no espelho, foi que eu tive meu primeiro, esse sou eu. Eu ainda nem entendia o que era homem trans, mas eu já me entendia que esse era eu, minha identidade. Tinha me encontrado, né? E foi daí que eu fui começando a me entender como homem trans. A partir desse momento que eu pus a roupa ali no provador, que eu me vi no espelho, é isso que eu quero. Aí 2 dias depois eu cortei o cabelo e já mudei todo o meu guarda-roupa, mudei tudo. Tava trabalhando na época e já que eu tava trabalhando, eu ia, a partir daquele momento eu ia assumir, entendeu? Eu tinha assumido pra família, que era lésbica, né? Mas eu queria me assumir minha identidade. Mas eu ainda demorei para poder me assumir enquanto homem trans. Quando eu comecei a trocar as roupas, a gente não tinha nem 1 ano de namoro ainda. Vai fazer 8 agora. Então, eu fiquei, sabe, aquele processo bem lento. Troca a roupa, troca o cabelo, não sei o quê. Foi isso. Aí hoje eu tô em transição. Dia 12 eu tomei minha primeira dose de testosterona. Tô fazendo terapia há 2 meses já. E já fazia 2 anos antes disso que ela queria me empurrar também para eu fazer a terapia hormonal. E eu não ia porque eu não me aceitava de forma alguma. Não me aceitava enquanto homem. Por mais que eu tivesse me vestindo masculino, por mais que eu tivesse cortado o cabelo, lá dentro do meu subconsciente eu não entendia que eu era um homem. Entendeu? É todo um processo. Tive que passar pela psicóloga para poder me entender. Aí agora que eu já me entendo, já estou satisfeito com todas as minhas evoluções. Agora é só esperar o resto, a barba crescer, a voz engrossar. Mas é isso que eu estava querendo, né? Agora já estou conseguindo os primeiros resultados, os primeiros passos. Pra sua família, como é que é isso?
A minha família é complicada. Assim, o meu pai, ele é bem do interior. E foi o que eu achei que iria me expulsar de casa. E foi o que mais me acolheu. Ele disse que ia me amar da mesma forma, que não ia ter problema. E que se era isso que eu queria, que eu fosse atrás. Já a minha mãe não aceitou, ela não aceita até hoje, que eu seja um homem trans. Quando eu falei pra ela semana passada que ia tomar a primeira dose, ela nem falou nada, ela nem olhou na minha cara. Uma barra. Meus irmãos me aceitam. Eu tenho uma irmã, vai fazer 23 anos agora, e tenho um irmão de 25. E ele já saiu de casa, ele mora com a namorada dele. Mas todos os dois me aceitam, sempre me aceitaram, todas as minhas transições até hoje. Não tive problema com isso, só minha mãe mesmo que não aceita de jeito nenhum. Sobre o restante da família, eles sabem que eu estou em transição, sabem que eu sou um homem trans, mas para eles ainda é uma fase, não aceitam assim, acham que eu sou só lésbica na cabeça deles, eles não entendem ainda o que é homem trans, porque faz pouco tempo que eu comecei de verdade, né? Minha avó ainda não entende muito bem, mas minha avó me aceita do jeito que eu sou. Minhas tias não falam muito sobre isso, mas é assim mesmo. Em todas essas suas fases, você está com 30 anos, você disse, né? Tem algum momento que foi muito marcante para você? Tem muitos. Eu acho que quando eu pedi a minha namorada de casamento foi o mais marcante. Eu pedi a mãe dela, a mão dela, em casamento. E fiz todo aquele negócio da surpresa numa pizzaria, chamei meus amigos, me ajoelhei. Acho que foi a fase mais importante, assim.